Bom dia, pessoal! Nessa aula de Geografia nós vamos dar continuidade ao que a gente estava trabalhando, porém compreendendo a base conceitual da configuração da Geografia como uma ciência que se preocupa com tanto a parte humana quanto a parte física do ambiente. Então vamos entender como é que se difere essa base conceitual dentro da ciência geográfica. Primeiro, o que é essa geografia? É a ciência que trata da descrição da Terra e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e sociais que ocorrem nela, bem como as consequências, as causas e as relações que ocorrem entre esses elementos, esses fenômenos dentro da superfície. Estuda o espaço em sua totalidade, essa palavra é muito importante. Por quê? Porque a geografia não se preocupa só com um aspecto, e sim com a associação entre mais de um deles dentro da superfície, que produto ela resulta. É dividida em geografia física e geografia humana. Vamos entender um pouco mais de cada uma delas. A geografia humana é aquela que estuda o homem como agente transformador da superfície do planeta. Como assim, professor? O ser humano é o agente que mais tem capacidade de modificar o seu espaço. Por quê? Porque ele constrói, ele modifica, então ele tende a fazer construções que vão ser produzidas a partir das suas necessidades. Essas transformações ocorrem em função social, em funções sociais, atingem agricultura, parte de transportes, indústria, processo de urbanização, política, cultura e até mesmo a economia de um determinado lugar. Exemplos de estudo da geografia humana. O estudo das indústrias, certo? Como elas se configuram e como elas influenciam o espaço e a vida do ser humano. O estudo do ambiente rural, os hábitos agrários e o campo. Como o ser humano vive nessas áreas, como ele coabita com a natureza. E um terceiro exemplo seria o estudo da cidade, o estudo dos processos urbanos que fizeram com que os prédios, as casas fossem construídas e se configurassem como se configuram hoje. E a geografia física é a análise dos elementos naturais do espaço terrestre. Olha só a diferença. A geografia humana se preocupa com o que o ser humano construiu e a geografia física com os elementos naturais do espaço terrestre. Ela aborda as características da Terra, sua dinâmica e elementos naturais, como, por exemplo, o clima de uma área, se ele é tropical, se ele é úmido, se ele é chuvoso, se ele é seco, o relevo, os planaltos, as planícies, as depressões, a geologia, a parte dos tipos de rocha, a topografia, a elevação dos terrenos, a vegetação, que são as plantas, as árvores, a hidrografia, que são os rios, os mares, oceanos e tudo mais, entre outros, os aspectos naturais. E mais o principal disso é que ela se preocupa em entender de que forma o ser humano se relaciona com esse meio, faz uso desse meio natural e como ele é importante para a sobrevivência das pessoas. Exemplos de estudo da geografia física. A parte do clima, aqui a gente tem um exemplo de uma chuva concentrada, numa nuvem bem ampla aqui, se precipitando. A hidrografia, o estudo dos cursos d'água. E a geomorfologia, o estudo do relevo, o estudo das montanhas, das cadeias montanhosas, das elevações. E aqui eu coloquei um ser humano, certo? Para dizer que ele é muito importante para entender a geografia física, porque é ele quem faz com que os aspectos naturais se tornem geográficos, o uso que ele faz e a importância que cada um deles tem para a vida das pessoas. E o espaço geográfico e o espaço natural. Tanto a geografia física quanto a geografia humana estudam ambos os espaços. A diferença é que nível de conhecimento específico que vai se dedicar a cada um deles. O espaço natural é o espaço conservado, que não foi modificado, cujas árvores não foram devastadas, não houve tantos níveis de poluição. São os rios, as árvores, as montanhas, as rochas. E o espaço geográfico modificado são as cidades, os prédios, as casas, os portos, as pontes. Tudo isso que o ser humano construiu. Tá bom? Para vocês, uma atividade bem rapidinha no livro de geografia. Vocês vão fazer a página 7 e 8, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.